2 Coríntios 1,6 fala assim: se somos afligidos, é para consolação e salvação de vocês, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a consolação e salvação de vocês. O que é eficaz aqui? A consolação. Paulo está falando para os coríntios: se somos afligidos, se eu passo a aflição, seja ela em que área for, é para que vocês sejam consolados e para que vocês sejam salvos. Paulo não salvava ninguém, mas a aflição que ele passava, ou aquilo que ele deixava de realizar, as restrições que ele tinha, tendo vista que aqueles indivíduos chegassem a conhecer a salvação em Cristo, ele fala que é eficaz. Esse eficaz é energia. Tá vendo? A consolação, aquilo que ele passa, essa consolação para eles é eficaz, é realizada, né? E essa realização significa uma ação promovida, produzida por um agente. Esse agente sempre Deus, né? E o texto de Filemão 6. Filemão era um indivíduo para quem Paulo estava escrevendo uma carta. Ele fala de novo: ore para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. Seja o quê? Energizada. No pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ou seja, eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja plenamente realizada. Então, consegue perceber a diferença daquilo que... Aí agora a gente fica pensando: tá, mas o que isso tem a ver com energia? É porque a palavra energia é uma realização de algo por um agente, que é Deus aqui, e ele usa os meios diversos, entende? Então ele energiza. E esse conceito, né? Se a gente entender energizar como sendo um trabalho produzido com uma ação, a gente já vai ter uma explicação mais coerente daquilo que a gente está lendo. O problema é que é traduzido para o português dessa maneira, certo? Então, mas tem uma coisa que é interessante aqui, né? Quem então tenta juntar essas coisas, agora trazendo esse aspecto da energia como sendo esse aspecto mais místico da energia, ou relacionado ao cosmos, assim, a nossa relação de unidade com o cosmos, né? Então ele vai considerar que Deus é energia. Só que Deus, a energia que nós cremos, ele não é energia, ele é o produtor da energia. Ele é o que produz, ele é o que age, tá? Então, eu só queria pensar numa relação. Deus é energia. Então, se a gente pensar dessa maneira, Deus é energia. Jesus é Deus, certo? Porque se a gente trouxer para dentro da nossa leitura cristã, uma leitura que permita a abrangência dessa multiplicidade de conceito, a gente vai admitir que Deus é energia, ok? E que Jesus é Deus. Perfeito, Jesus é Deus. O Pai é Deus. Tá tudo certo. O Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A questão toda é que, assim, ó, tanto a encarnação de Cristo, certo? Quanto a ação do próprio Espírito Santo ou do Pai, que nós não conseguimos ver. A gente sabe por fé que Jesus andou nessa terra e encarnou-se. Ele nasceu, comeu, fez as atividades dele, realizou, dormiu. E a palavra fala que Jesus chorou, Jesus tocou nas pessoas, Jesus sangrou. O Pai, se você ler o Antigo Testamento, ele vai ter inúmeras manifestações do próprio Pai falando, né? O Deus Pai falando com Moisés, falando com Abraão. Isso é bem nítido, né, nesse princípio das Escrituras. Você vê o próprio Pai falando com o Filho quando Jesus se batiza, certo? O Espírito Santo, a palavra diz que ele se comunica, ele conversa conosco, né? Ele intercede por nós, com gemido inexprimíveis, a palavra fala. O Espírito Santo consola, ele é o Consolador. Jesus falou: ó, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. O Espírito Santo orienta, exorta. Então, isso são características. Não é isso não, a gente não consegue conceber que uma energia, por si só, ela tenha condições de fazer isso de forma autônoma. Talvez com IA a gente tá aprendendo algumas coisas diferentes, né? Para nossa surpresa, né? Essa tecnologia toda que está nos envolvendo aí. Mas a gente vai ver que essas coisas que eu mencionei aqui, eles estão relacionados com uma personalidade, com uma pessoa. E Deus, em Jesus, é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Eles têm personalidade. Por isso que nós podemos ter relacionamento com ele. Um relacionamento inteligível. Um relacionamento que nos leve a entender o que ele tem para nós. Muito mais do que um relacionamento de cunho energético. Então, você não vê como um ente que é dotado só de energia, ou
sei lá, ondas de calor, ou uma energia ótica, ou qualquer coisa desse tipo aí, a gente não vê nada disso de forma autônoma, falando, chorando, tocando, curando, morrendo na cruz, né, se comunicando, porque não é isso que é Deus. Deus, ele, em Cristo, no Espírito Santo e no Pai, ele atua de forma personalística, no sentido de dialogar conosco, de acordo com aquilo que nós conseguimos conversar com ele. Né? Ele nos chama a atenção, nos orienta, e isso difere muito daquilo que ele faz. Né? Então, aquilo que Deus faz, aquilo que ele produz é uma coisa. Aquilo que ele é outra bem diferente. Mas é interessante a gente pensar assim, ó, essa concepção de energia aí, mística, ou seja, de que é uma energia, vamos dizer, fundamental das coisas, que se entrelaçam com o nosso ser, com o nosso organismo humano, vamos dizer assim, e que está vivo. Dentro dessa concepção, tudo está vivo. Dentro dessa concepção, nós mesmos acabamos nos confundindo com aquilo que nos supre, nos dá, né? Mas, no entanto, só para vocês terem ideia, dentro da física existe uma concepção de energia, dentro da química, dentro da biologia, dentro da própria economia, da engenharia, da geografia. Dentro dessas áreas de conhecimento, nós também temos compreensões específicas para cada área do que seja energia. Tá? Só que é interessante, né, que elas são restritas dentro da sua área e elas são limitadas. Então, por exemplo, eu vou... Um conceito, só para a gente fazer um paralelo, um conceito de energia dentro da química que é um armazenamento nas ligações químicas entre átomos e moléculas. Mas essa concepção não serve, por exemplo, para a economia. A concepção de energia para a economia trata de um fator de produção juntamente com um capital, uma mão de obra e um espaço, uma terra. Olha só como são conceitos diferentes de uma mesma palavra. Né? Então, a gente tem que considerar isso. Certo? Só que, quando a gente leva para esse aspecto, como se a energia mãe, né, vamos dizer assim, a energia divina fosse a mãe desses pontos, né, que se compreende como energia, nós temos então essa energia como sendo uma conexão com o próprio divino, né? Uma força vital, né, dos seres vivos em conexão com o cosmos. Nós, dentro dessa concepção, possuímos centros de energia, que são chakras. Ou seja, dentro do hinduísmo e do budismo, nós temos essa concepção de que existem pontos em nós que concentram a energia. Podem concentrar energia negativa ou positiva. Então, tudo isso tem que ser trabalhado de forma a nos trazer um equilíbrio para a nossa saúde mental, física e espiritual. Só que o problema é que essas concepções, elas estão se mesclando ao conceito cristão. Elas têm entrado dentro da perspectiva cristã como se fosse uma coisa normal, utilizando conceitos que são abstraídos de outras concepções teológicas ou filosóficas, que por si só entram em choque, porque elas têm naturezas diferentes. Então, eu não posso entender que nós, dentro do cristianismo, conseguimos agir de forma sem contradição com esse tipo de concepção. Eles vão se chocar, porque a origem deles são distintas. Dentro da própria filosofia é interessante, né? Eu falei dentro desse aspecto mais religioso, assim, mais místico. Mas dentro da própria filosofia, engraçado, a filosofia grega, a primitiva, vamos dizer assim, ela se preocupava muito com a natureza. A palavra física, physis, natureza, é a mesma coisa. A natureza tem origem na palavra physis, né? E essa physis era uma preocupação que esses primeiros filósofos tinham com o macro, com o todo. Eles não estavam estudando uma filosofia humanista, vamos dizer assim. Era a filosofia da origem das coisas. Então a gente vai ter alguns teóricos que trabalhavam como se a origem de todas as coisas fosse o fogo, outros a água, outros o ar, outros a terra. Esses 4 elementos ali, eles surgem dentro dessa concepção da natureza. Então, o princípio fundamental, tinha um filósofo chamado Anaxágoras, que ele tinha como concepção fundamental, e olha, isso aqui não é místico religioso, isso é filosofia, de que havia um micro-universo
E olha só, eles não tinham recursos como nós temos hoje de olhar dentro de um microscópio. A gente está falando de 500 anos antes de Cristo. Mas eles tinham um pensamento de que havia um micro-universo que estruturava toda a matéria. A concepção de átomo, a concepção de elétron, essas coisas, que hoje, para nós, a gente aprende dentro da química, isso era a filosofia do princípio de todas as coisas. Havia uma inteligência cósmica, que eles entendiam que controlava todas essas coisas, que ordenava todas essas coisas. O próprio Aristóteles, ele entendia como energia uma relação entre ato e potência. Energia é algo que é provocado através de alguma coisa que tem potencial para ser, certo? O que é? Dentro da física, energia cinética e potencial. Energia potencial é aquela que está carregada, pronta para entrar em ação. A cinética é a energia potencial em ação. Então eles estavam buscando esses conceitos, essas ideias, essa capacidade de vir a ser. Só que dentro do cristianismo, então, a gente tem essa realização, esse ato realizado por um agente, que é o próprio Deus, e que não se confunde comigo, não se confunde com a criação. A outra coisa aqui para a gente pensar, mas vamos para o próximo vídeo aqui.